O mercado de fundos imobiliários está pronto para decolar, mas ninguém está falando sobre eles. Por que será? Será que essa é a hora que devemos comprar os fundos imobiliários quando ninguém está falando sobre eles? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 motivos para você começar a investir em fundos imobiliários hoje, antes que o avião decole, e depois para alcançá-lo você vai ter que pagar muito caro. Eu vou fazer melhor. Nesse vídeo eu vou te contar os 3 segredos. E depois de te contar esses 3 segredos, aí eu sei que você vai estar preparado para investir em fundos imobiliários. Eu sei que você não vai perder tempo e vai querer investir em fundos imobiliários. Para isso, depois dos 3 segredos, eu vou te contar os 5 passos fundamentais que você tem que se atentar quando for investir em fundos imobiliários. Então fica até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários e por que você deveria investir nesse tipo de ativo hoje. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro motivo que você deveria investir em fundos imobiliários hoje é porque nós estamos num cenário econômico muito peculiar. Nós estamos num ciclo de cortes na Selic. Então o próprio Banco Central ele já avisou que vai retomar esse ciclo de corte. Mas o que significa isso? Olha só, historicamente, nesses ciclos de corte da Selic, os fundos imobiliários foram um dos ativos que mais performaram. Isso porque, dá uma olhada nessa fórmula. Essa fórmula, ela traz a valor presente algum ativo que gera um fluxo de caixa. E os fundos imobiliários são os mestres geradores em fluxo de caixa. Se nós pegarmos o quanto de dinheiro esse fundo imobiliário vai nos trazer lá no futuro, vamos pegar todo esse montante de dinheiro, vamos trazer a valor presente, descontado por mais uma taxa elevado ao período. E essa taxa ela é composta de 2 outras taxas. A primeira é uma taxa chamada risk free, que é sem risco, e um outro prêmiozinho, que é onde eu quero chegar. Veja só que essa taxa ela tem uma chamada risk free. E o que você acha que é o risk free? É exatamente a taxa Selic, a taxa básica do governo. Por isso que nessa equação nós vemos que o valor presente é inversamente proporcional à taxa livre de risco. Cada corte na Selic, teoricamente, os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, eles vão valer mais. Então é uma ótima oportunidade para você investir hoje em fundos imobiliários, enquanto a Selic ainda está na casa dos 2 dígitos. E o segundo ponto, ele se liga em linha com o primeiro, que é a substituição de investimentos. Os investidores que têm muito capital, muito dinheiro, às vezes não querem correr tanto risco, então eles não vão diretamente compor o seu capital para as ações em si, mas dividem o seu capital entre fundos imobiliários, ações e também um pouco na renda fixa. Mas o que acontece se essa renda fixa, mês a mês, vir cortando a rentabilidade desse dinheiro? O que ele faz é a substituição de investimento. Ele pega um montante que estava ali na renda fixa e começa a distribuir em outros tipos de investimento que vão gerar mais capital para ele. Isso significa que, com o corte da Selic, mais investidores vão começar a tirar os seus investimentos da renda fixa e começar a colocar em renda variável. E o primeiro passo para entrar na renda variável é justamente com os fundos imobiliários. Então, isso se liga diretamente ao corte na Selic, que é o nosso primeiro ponto. Caindo a nossa taxa básica de juros, a tendência é que esses grandes investidores com grande capital comecem a entrar na renda variável e assim alavancar ainda mais o preço tanto dos fundos imobiliários quanto das ações. E como isso pode ser interessante para nós? Muito simples. Se nós entrarmos nesse avião antes dele decolar, significa que assim que essas grandes quantias entrarem nos fundos imobiliários, nós já estamos lá sentados no nosso assento, tranquilo, e vamos curtir um voo, uma decolagem exponencial. Assim nós vamos ganhar em 2 pontas. A primeira é a valorização da própria cota e a segunda é aqueles rendimentos mensais que os fundos imobiliários são mestres em proporcionar. Inclusive, não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários eles são obrigados a entregarem
95% do seu lucro semestralmente. Mas como uma boa prática do mercado, eles fazem isso mensalmente. É por isso que os fundos imobiliários, eles são grandes vacas leiteiras, né? Então, mensalmente, eles estão entregando ali aos seus investidores grandes quantias de dinheiro, grandes quantias de rendimento. Você tem praticamente um imóvel que está alugado, só que esse imóvel não é seu. Você não precisa ficar se preocupando com inquilinos, ou com reformas, ou com qualquer outra dor de cabeça que o imóvel pode te trazer. O terceiro ponto pelo qual você deveria investir em fundos imobiliários hoje e que ninguém está te falando são as suas métricas bem descontadas. Uma que eu gosto muito é o preço sobre o valor patrimonial. Ele vai nos mostrar que o fundo de investimento em si, ele vale R$1.000. Só que o mercado está pagando por ele hoje R$500, por exemplo. Isso significa um P sobre VP de 0,5. Ou seja, estamos comprando um fundo imobiliário pela metade do preço. Isso é exatamente igual a comprar uma nota de R$1 com 50 centavos. Você consegue não só ganhar na valorização após o mercado em si reconhecer essa discrepância, mas também isso significa uma margem de segurança muito grande para os seus investimentos. Mesmo você estando errado na sua tese, a sua margem de segurança ela é tão grande que você tem essa gordurinha para errar. Então não vai te machucar muito, porque você já comprou ele muito descontado. E agora que você já sabe esses 3 segredos, eu estou muito mais tranquilo para te passar os 5 passos fundamentais para você analisar os fundos de investimento em que você vai investir. Aí sim, fazer decisões mais assertivas na sua carteira. O primeiro é o que eu acabei de falar contigo. Evite comprar fundos imobiliários que têm o seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, a sua métrica, ela está muito esticada, porque quanto mais esticada essa métrica esteja, é óbvio que essa métrica sozinha ela não diz nada, mas o conjunto da obra, quando o fundo ele está muito valorizado no mercado, então é muito interessante nós nos arriscarmos, que a nossa margem de segurança é pequenininha, às vezes zero. Ah, agora eu entendi! Então evite comprar fundos imobiliários com essa métrica e as demais muito esticada. Um valor que eu levo para mim é 1,05. A partir de 1,05 eu evito comprar. O segundo ponto de atenção que você deve ter é quanto à vacância, tanto física quanto financeira. A vacância é simplesmente um espaço sem ninguém. Então, se um fundo de shopping ele tem uma vacância de 30%, significa que dentro do shopping 30% das suas lojas estão vazias. Isso significa que 30% da receita do shopping é zero. Isso vai impactar diretamente no seu bolso, porque se você investir nesses ativos, você vai estar automaticamente recebendo 30% a menos. Então evitem fundos que tenham uma vacância tanto física quanto financeira muito grande. O terceiro ponto que eu preciso que você tome muito cuidado é quanto ao dividend yield. Essa é uma outra métrica super amada e super desejada, porém, fique ciente de que quanto maior o dividend yield, maior é o risco. Lembra do nosso triângulo RRL? Então, se você quer aumentar o seu retorno, nada mais natural do que o seu risco também aumente. A sua liquidez ela pode ser variável, porque alguns fundos de alto risco hoje na Bolsa de Valores têm uma liquidez razoável. Porém, fique ciente que a sua liquidez também pode ser baixa. O quarto ponto que eu observo bastante nos fundos imobiliários é quanto aos relatórios da gestão. O relatório é o ponto de ligação entre nós, investidores, e os administradores/gestores. Se o relatório é ruim, não é bem claro, não é específico, ele não mostra para nós o que nós queremos saber, quer dizer que os gestores e administradores estão um pouco se lixando com seus investidores. Eles estão só ali fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro e não estão conectados conosco, seguindo uma mesma linha de raciocínio e realmente comprando a ideia de ser um dono de um empreendimento. Então eu evito fundos imobiliários que tenham o seu relatório de gestão todo bagunçado, às vezes não muito claro ou que não passa as informações que eu preciso para decidir se invisto ou não nele. O quinto e último, mas não menos importante ponto que eu quero te passar é quanto à diversificação. Diversificação inteligente é uma coisa, pulverização do seu capital é outra. Então é muito melhor nós recebermos R$100 de dividendos de um fundo do que R$100 de dividendos em 10 fundos, separado R$10 cada um. A pulverização ela vai fazer com que você até às vezes
ganhe rendimentos, mas uma alta, por exemplo, em algum fundo de investimento, você irá perder, porque o seu capital nele vai ser tão pouco que aquela alta, mesmo que expressiva de 30%, 40%, 50%, ela vai ser completamente mitigada pelos demais investimentos na sua carteira. Então faça uma estruturação de carteira inteligente, invista com consciência, mas com uma estruturação correta de carteira. E para isso eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando exatamente sobre isso, sobre estruturação de carteira. E você dominando esses 3 segredos no timing correto, utilizando esses 5 passos, é absolutamente impossível de você não se dar bem no mundo dos fundos imobiliários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a investir com mais consciência e tomar decisões mais assertivas. E se você gostou, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo em gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que eu fizer um vídeo novo, você ser um dos primeiros a estarem aqui junto comigo. E também, por que não, compartilhar esse vídeo com seu amigo que está começando agora na Bolsa de Valores ou já investe há algum tempo, mas nem sabia que existia estruturação de carteira, nem está sabendo a oportunidade que ele está perdendo de não investir agora em fundos imobiliários. O timing é muito importante. Na verdade, o timing é tudo, porque você não pode controlar absolutamente nada em um fundo imobiliário, por exemplo. Você não pode controlar os inquilinos, você não pode controlar a estrutura, você não pode controlar os gestores, faça isso, eu quero que você faça aquilo. Não. A única coisa que você pode controlar é se você vai comprá-lo ou não. E para isso, uma das métricas mais importantes, se não a mais importante, é o preço que você vai pagar. Então tome decisões com consciência, com assertividade e com muito mais racionalidade do que emoção. E para fechar, se você gosta de fundos imobiliários, você ama de paixão, é a 8ª maravilha do mundo, eu mesmo escrevi um livro sobre fundos imobiliários, vou deixar ele aqui na descrição, lá eu ensino absolutamente tudo, do zero até estratégias complexas com fundos imobiliários, você consegue ganhar em 2 pontas. Tanto a rentabilidade, que ele vai te dar mensalmente, quanto numa valorização exponencial das cotas. Então, se for interessante para você, o link vai estar aqui embaixo. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter te ajudado e até a próxima.